ou vai ser uma frase simples, algo que simplesmente acontece. Então fica claro, por exemplo, por que, que o verbo to be é um verbo auxiliar. Porque sempre que eu quiser Uhum. falar de algo que está acontecendo, eu vou precisar utilizar o verbo to be. I am studying, I am teaching, you are studying. Percebe? It is recording, isto está gravando, né? Percebe que sempre que eu vou falar que algo está acontecendo, obrigatoriamente eu preciso utilizar o verbo estar. E é por isso que ele é auxiliar, tanto no português, ele é um verbo auxiliar no português, e ele também é um auxiliary verb no inglês. O primeiro deles é o verbo to be. Depois, Liliane, vem o verbo to do. Tudo. Por que, que o verbo to do ele é um verbo auxiliar, Liliane? O verbo to do ele ajuda a gente a construir frases simples. Perceba, verbo to be se relaciona a frases contínuas, continuous sentences, ok? Verbo to do se relaciona a frases simples, simple sentences. Qual que é a diferença? Enquanto uma frase contínua, a continuous sentence, fala de coisas que estão acontecendo, uma frase simples, a simple sentence, fala de coisas que acontecem. No geral, hábitos e eventos regulares. Por exemplo, fala assim para mim, Liliane, eu estou estudando em inglês. I am studying. 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 Exato. I am studying. Agora, fala para mim assim, ó, eu estudo. I am studying. I am study, eu estou estudo. Hum? Eu estou estudo. I am study. I study. I study, eu estudo. Ó, já identificou outro tense, né? Você tem o continuous tense, coisas regulares, percebe que o verbo auxiliar é o verbo to be, I am studying, e você tem o simple tense, né, que fala sobre hábitos e eventos regulares, coisas que simplesmente acontecem. I study, eu estudo. I brush my teeth, eu escovo meus dentes. Every day, por exemplo. I have breakfast every morning, eu tomo café da manhã toda manhã, né? I work every day. Eu trabalho todo dia. Perceba que eu estou falando de coisas num contexto geral. Eu não estou falando que algo está acontecendo agora. Eu falo que algo acontece. É um hábito. É um evento regular. Hum. Isso é o simple tense. E o simple tense, ele vai usar quem como verbo auxiliar, Liliane? O verbo to do. To do. Você Eu lembra? achava que to do era tipo também. Não. O to, ele é também no final da frase. Quando você vê assim, ó. To. Ah, o to. Ah, Ok? tá. Ah, o do é já outra coisa. Mas é isso aí. Sempre que você tiver uma dúvida, pergunte mesmo. Eu estou aqui para isso e esse Learning Lounge ele serve exatamente para isso, ok? Uhum. Vamos lá. Então nós temos esse tal de verbo to do. Eliane, você sabe o significado do verbo to do, que é outro dos verbos auxiliares? Então você já aprendeu que o primeiro é o verbo to be, né? Uhum. To be, que é igual a ser barra estar. Tá. Por exemplo, I, vou aqui até colocar uns dois tracinhos aqui. I am studying. E aí você tem o verbo to do como verbo auxiliar. Para entender o verbo to do como verbo auxiliar, primeiro você tem que entender o que ele quer dizer. O verbo to do, ele pode ter duas traduções. Na verdade, ele tem apenas uma, ele tem duas traduções no português, porque a gente usa mais de um verbo para representar a mesma coisa. O verbo to do, ele significa fazer, mas não é fazer no sentido de, por exemplo, fazer um bolo, criar. Ele é um fazer no sentido de execução, ou seja, algo que já está pronto e você só realiza, ok? Então, ó, Entendi. logo você vai entender. Então, entenda que o verbo to do ele é fazer ou executar, né? Ou seja, fazer no sentido de executar. Perdão. Por exemplo, Eliane, pensa comigo. Quando você vai fazer um bolo, você não pega vários ingredientes diferentes No e caso, eu vou mistura. preparar um bolo. Exato. Você percebe que você cria uma coisa nova, não é? Você Uhum. pega coisas diferentes, né? Farinha, açúcar, mistura tudo e cria uma coisa nova. Ou seja, você cria aquilo. Nesse caso, você usa o make. Entende? Uhum. Agora, imagina que eu te passo uma tarefa. Um para casa. Uma tarefa para casa. Você vai Hum. criar essa tarefa?
Não, que já tá feita, eu só vou Ela executar, é tá isso? feita Oh, já, você só vai executar. Exatamente. ah, Aí, isso, nesse caso, entendi. você utiliza o do. Percebe? To do, To do. ou sou do. Exato. O to do, se você quiser falar fazer ou executar, e do, quando você conjuga. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. Percebe? Então, é... desculpa, Liliane. Pode tossir. Mudança de tempo aqui mexe um pouquinho comigo. Vamos lá. Então, pensa comigo, Liliane. Hum. Você sabe o que é um verbo? Verbo é uma ação, É né? uma ação. Uma ação não é uma coisa que se faz, que se executa. Sim. Por exemplo, que se realiza. Eu posso falar assim, ó. Eu danço, certo? Ó, I dance. I dance. Uhum. Mas e se eu falar assim, ó? Eu executo dançar, ou eu executo a ação de dançar, né? O verbo dançar. Também não faz sentido? Já que uma ação é algo que se executa. Se eu falar que eu executo determinado verbo, é como se eu estivesse falando, sei lá, se eu falar eu executo o estudar ou eu executo a ação de estudar, é a mesma coisa de dizer que eu estudo, certo? É, Pensa na sei, lógica. A gente não fala assim, mas pensa na lógica. no Pensa... caso para eles, né? Exatamente, para eles. Na verdade, nem na lógica da coisa. Em vez de você pensar, ah, não, mas eu não falo assim. É claro, você não fala assim. Mas a lógica é essa. Se uma ação é algo que se executa e eu posso falar, eu executo tal ação, eu posso simplesmente falar, sei lá, ó, eu posso falar, eu trabalho, ou eu posso falar, eu executo a ação de trabalhar. Dá na mesma. O sentido dessas duas frases é o Hum, mesmo. Correto? entendi. Então, no inglês, eu posso falar tanto I dance, por exemplo, como eu também posso falar I do dance. Qual que é a I diferença do entre essas dance. frases, Liliane? É que no caso ele I dance, eu danço. E o outro é eu executo a dança, no A dança. caso, ou Exatamente, eu executo a dança, eu executo o verbo dançar, né? Porque dance, to dance é um é verbo. que no caso eles falam I do dance. E o que, que isso quer dizer? O que, que isso muda? Qual que é a diferença entre I dance e I do dance? Pra Nenhuma. gente nada, a gente vai entender do mesmo jeito. Eles também. Eles também. Hum, O que, que muda quando eu coloco do? Eu coloco um pouco mais de ênfase. É tipo assim, ó, I dance, eu seria no danço. caso de formal e informal ou não? Não tem nada a Não. ver. Traz intensidade. Por exemplo, imagina que você fala assim pra mim, ó. Hi teacher, do you know I like to dance? Você sabia que eu gosto de dançar? Aí eu falo pra você, I don't believe you like to dance. Eu não acredito que você gosta de dançar. Aí você me responde dessa vez com mais ênfase, I do like to dance. Eu gosto de dançar. Hum, Percebe? Eu coloquei o do, percebi, eu não entendi. alterei o sentido da frase, porque se o do significa executar e o verbo da frente é uma ação, é um verbo, não muda em nada. Executar uma ação ou simplesmente executar o verbo dá na mesma. Porém, eu coloquei mais ênfase na minha fala. Mudei a entonação. Percebe? Então, Entendi. o verbo to do, ele também é um verbo auxiliar. Percebe? Enquanto o verbo to be ele me auxilia a expressar uma frase contínua, o verbo to do ele me auxilia a expressar um hábito, um evento irregular, com ênfase, com um pouquinho mais de ênfase. Percebe? É, te dá um pouco mais de segurança na hora que você vai falar, né? Sei É, lá, depende. pra confirmar algo. Exato, para confirmar, para qual é a palavra em português? Reenfatizar uma coisa, Sim, entendeu? entendi. Reenfatizar, confirmar. Por exemplo, em perguntas, numa frase interrogativa, não tem opção. Ele não é opcional. Na frase afirmativa, eu posso ou não usar ele. Mas na interrogativa, não. Entende? Uhum, Então, dito isso, entendi. se incomoda, tem gente que não gosta dessa parte gramatical, tá? Eu gosto de dar uma introdução porque isso pode te ajudar bastante, tá? Principalmente aproveitando que a gente tá aqui só nós dois. É, É que assim, isso daí tudo, que o senhor tá me explicando, eu fiz aulas, mas há muitos anos atrás.
E eu aprendi tudo isso, só que eu já esqueci tudo isso. Então, você Entende? concorda? Tudo bem a gente continuar? Sim, ó, tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Então, Você vamos me lá. faz recapitular muitas coisas. Agora, eu vou apresentar para você uma apostila, Liliane. Como você não está tendo aula comigo, você ainda não conhece essa apostila, tá? Eu chamo ela de Supporting Workbook, ou seja, apostila de apoio, ok? O que, que essa apostila tem de especial? Bom, especial, ela não tem nada. O que ela vai trazer para você é um resumo de todo o conteúdo gramatical essencial na língua inglesa, ok? Ou seja, Uhum. é, você está estudando inglês aqui com o objetivo de produtividade, correto? Você tem um objetivo bem específico traçado. Eu tenho um objetivo de passar numa entrevista. Exatamente. Ou seja, é, se todas as nossas aulas, se a gente for pegar o inglês do zerinho lá e tudo mais, a gente vai levar tempo demais para passar por toda essa parte gramatical e tudo mais. E tempo esse que você não tem. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar com as coisas de maneira meio paralela. Como você mesma disse, Uhum. você já estudou lá atrás. Então, para que serve essa apostila de apoio? Vamos imaginar que você pega um conteúdo ou pega uma situação em que você não tem como fugir da gramática, até às vezes para conseguir compreender melhor ou estruturar melhor sua frase. Você tem lá todo o conteúdo gramatical de forma resumida, tópico por tópico, na apostila de apoio, que você pode consultar e ir relembrando ou ir colocando em prática conforme você aprende, para não precisar fazer Uhum. todo esse processo. Primeiro aprende gramática, depois vai praticando devagarzinho, depois, entende? Aqui a gente já vai fazendo tudo de uma vez e de maneira, claro, organizada para que você consiga compreender. Beleza? Uhum. Então eu vou abrir agora a nossa apostila de apoio. Caso você precise, ela está lá no material dos alunos, você tem acesso a ela, tá? Aqui no índice, o índice vai facilitar bastante a você selecionar os conteúdos. Aqui a gente está falando sobre auxiliary verbs, então fica bem fácil, ó. Auxiliary verbs, Uhum. ok? E a gente estava falando sobre o verbo to do, To do. ok? Então, como eu estava dizendo para você, ó, nós temos o verbo. Todo verbo é uma ação, ou seja, algo que se executa. Se o verbo to Uhum. do ele significa executar, ele pode ser utilizado com qualquer outro verbo, representando a execução, a realização daquele verbo. Ou seja, I study e I do study, ambos vão ser entendidos como eu estudo, ok? Ok. A mesma coisa aqui, ó, he has, ele tem. Eu posso também falar he does have, ele tem, dá na mesma. Qual que é a diferença aqui? Nessas duas opções onde eu utilizei o verbo to do, eu coloquei um pouquinho de ênfase, beleza? Vamos conjugar o verbo to do bem rapidinho comigo então, Liliane? Lembrando que nas terceiras pessoas ele sofre uma pequena Does. É, alteração, ele tem o vira ES. does. Uhum. Isso aí. Então, vamos lá? É, fala só o do did ou I I, do. I do, primeiro o presente. I do, you do. Só para I relembrar. do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. Como é que eu diria assim, ó, então? Já dando a resposta. Ela aprende. Lembrando que o verbo aprender é o verbo to learn. To learn. Aprender. Então, como é que eu digo eu aprendo? Tenho duas I, opções. I learn. I learn I learn. ou I learn. I do learn. I do learn. Qual que é a diferença do I do learn? Dei um pouquinho mais de ênfase. I do learn. Ok? E agora ela aprende. Como é que ficaria? She does learn. She does learn. Exatamente. Então percebe que ou é she learns, aí eu adiciono o S no learn, né? Sempre para a terceira pessoa, he, she, it, do singular, né? A gente adiciona o S no final do verbo. Ou quando eu utilizo o verbo auxiliar to do, fica she does learn. E o verbo principal não precisa levar o S, porque o does, o do já está levando o S nele. Entende? Entendi. Vamos lá então. Como é que fica o verbo to do na forma interrogativa? O que você faz? Qual que é a regra que a gente tem para todo verbo auxiliar na forma interrogativa? É, é, Liliane,
Vamos entender essas regrinhas sobre os verbos auxiliares. Leia aqui para mim, por favor. Toda pergunta direta pode ser respondida com o próprio verbo auxiliar, auxiliar e o verbo, contido nela. Exatamente. Então, se eu pergunto assim para você, ó. Cadê? Peraí. Achei. Do you go? E você quiser responder da forma positiva, você pode falar simplesmente. Como? Não entendi. Pensa, toda pergunta direta feita com verbo auxiliar pode ser respondida com o próprio verbo auxiliar, da forma Hum, positiva ou negativa. Então, se eu pergunto assim para você, igual tá ali, ó, do you go? Você pode responder como para mim? Com o próprio verbo auxiliar. I do. Percebe? hum, Ah, aí as pessoas perguntam, mas teacher, por que que quando I a do. pessoa pergunta você vai, né? Eu falo I do em vez de I go, eu vou. Porque pensa É. aqui comigo. Vamos pensar na lógica que eu expliquei do executar, ok? Ah, tá. Olha só, do you study? Vou até mudar aqui para study em vez de go. O que ele está perguntando aqui, não é? Executa você o verbo estudar? Não é isso que está querendo dizer? Ou seja, você executa Uhum. a ação de estudar? Tá escrito isso, Tá escrito né? isso. Que quer dizer, na verdade, você Mas, estuda, né? Quer mas dizer, a você gente estuda. entende, você estuda. Exatamente. Então, quando eu falo assim, ó, I do, eu estou dizendo eu executo. Executo o quê? O estudar, O estudar. Percebe? É por isso que eu posso falar I do. Entende? entendi. E para todas as outras coisas eu posso falar I do. E para Tipo, todo. se eu Sempre que tiver. tiver o do na pergunta. Perceba, ó. Para Sim, sim, todo sim. verbo auxiliar, eu respondo com o próprio verbo auxiliar. Então, por exemplo, se é o do na pergunta, do you study, responde com do. Se é o I to do. be na pergunta, are you studying, você responde com to be. I am. Percebe? Entendi. Então, não importa qual seja o verbo auxiliar. Se for uma pergunta direta, resposta positiva ou Se resposta tiver o negativa, verbo auxiliar, eu posso responder com ele também. com ele mesmo. Não preciso Exatamente. falar o que a pessoa está perguntando. Tipo, Exatamente. Exatamente. sim. I do not, né? Eu executo, eu não executo a ação que ele está perguntando. I am not. Eu sou, eu não sou, eu não estou, aquilo que a pessoa está perguntando. I have not, né? Que eu tenho ou não tenho feito alguma coisa que a pessoa está falando. E I will ou I will not. Percebe? Sempre. Outra regra sobre todos os 4 verbos auxiliares, Liliane, é qual? Hum. A segunda aqui. Sempre trocamos o verbo auxiliar de lugar com o sujeito em frases interrogativas. Exatamente. Então, olha aqui. I do study ou I study vira o quê? Hã? I do study. Vou até mudar aqui, né? Do you I. study? É porque a gente só a gente não mudou, não trocou as Do I pessoas. study? Só colocou na forma interrogativa, entendeu? Não é uma relação de conversa, Ah, tá. tá? Ele É, muda. Não entendi. perceba. Ele muda. I do study ou I study, correto? Sim. Afirmativa. Na forma interrogativa, olha para onde vem o verbo auxiliar. Ele troca de lugar com o sujeito. Lembrando que o sujeito é a pessoa que executa o verbo, né, Até pessoal? porque você está fazendo uma pergunta, né? Para outra Mas pessoa, né? perceba que no português isso não acontece. Eu falo eu estudo na forma interrogativa ou eu estudo na forma afirmativa. É só uma questão de entonação. No inglês ele muda, o verbo auxiliar troca de lugar, vira. É, Então. ficaria algo assim: executo eu a ação de estudar? Ou estou eu doente? Am I sick? Né? Mas no português não. No inglês isso acontece. Você troca o verbo auxiliar, to be, to do, to have e will, com o pronome de sujeito, que é I, you, he, she, it, ou um nome qualquer, Gabriel. Poderia ser do I study, poderia ser does Gabriel study, por exemplo. Né? Dá na mesma. Compreende? Sim. Olha lá, o verbo to be vai acontecer a mesma coisa, ó. I do study vira do I study. I study também vira do I study. Na forma interrogativa eu não tenho opção de não colocar o do, tá? Olha o verbo to be. A mesma coisa, ó. You are studying, na forma interrogativa vai virar Aí, are you studying, ou seja, o verbo auxiliar trocou de lugar com o sujeito, com o subject, né? A pessoa que executa o verbo. A terceira regrinha
sobre os verbos auxiliares é qual? Terceira ou a quarta? A quarta, desculpa. Sempre utilizamos o not para negar qualquer verbo auxiliar. Ou seja, como é que eu falo, por exemplo, eu estudo, para eu falar eu não estudo, vai virar o quê? I do not I do not study. study. Exatamente. E se fosse uma pergunta, Você está estudando na forma negativa, vai virar o quê? como? Você está estudando na forma negativa, vai virar o quê? You are not studying. Not studying. Exatamente. Ou seja, para todo verbo auxiliar, eu nego ele utilizando quem? Not. Não importa se é o verbo to be, se é o verbo to do, se é o verbo to have ou se é o will. Eu sempre vou utilizar o not para negá-lo, ok? Ok. E finalmente, quando ele fizer papel de verbo auxiliar, não se esqueça disso, porque eles também podem ser o verbo principal da frase. Eu posso falar, what do you do? O que você faz? O primeiro do é para colocar a frase na forma interrogativa. O segundo indica o verbo principal, a ação de fazer mesmo. E o 3 aqui? Eu inverti a ordem realmente para ficar um pouquinho mais didático, beleza? O verbo to do pode ser omitido quando for auxiliar em frases simples afirmativas. O que, que isso quer dizer, To do, Liliane? para afirmar alguma coisa, tem que Que eu usar tenho o to essas duas do. opções aqui, ó. Uhum. Nesse caso aqui, ele está omitido, correto? Mas ele. Abreviado? Não, ele não está abreviado, ele está omitido. Aqui ele estaria abreviado, ó. Aqui seria uma abreviação, ó. Isso aqui é uma abreviação. Uma Ah, tá. contração, né? Agora, isso aqui é uma omissão. Ele foi omitido, ele não está aqui, ó. Ah, tá, entendi. Percebe? Ou seja, ele foi omitido, mas ele deixa de ser o verbo auxiliar dessa frase aqui? Não, Não. ele só está omitido. Tanto que se eu quiser colocar essa frase na forma negativa, ó, eu não tenho opção, ele vai aparecer. Se eu quiser colocar na forma interrogativa, ó, ele também vai aparecer. Então perceba que é como se ele tivesse aqui escondido, compreende? Ele aparece quando você precisar dele, quando você quiser dar ênfase. Beleza? Tá. Ok? Ok. Então, se você lembrar dessas regrinhas aqui, Liliane, o teu inglês já vai dar um salto gigantesco. Você percebe por quê? No meu caso, eu esqueço essas regrinhas na hora de falar. Às vezes Não, eu sei falar a frase, mas eu esqueço de algumas regrinhas e aí eu não coloco a na frase. regrinha, ela é uma introdução. A regrinha, ela não foi feita para você, vamos dizer assim, para você ouvir a regra e a partir do momento que você ouviu a regra, você vai falar e vai repetir e vai sair tudo certo. A regra foi feita para que você saiba, por exemplo, quando você falar uma coisa errada, eu falar, Liliane, observe a sua frase, eu acredito que você pode melhorar ela. Você vai olhar a sua frase e você vai falar, nossa, é verdade, está errada. Você vai saber o porquê das coisas. É para isso que serve a gramática. Muita gente confunde a gramática achando que é assim, você aprende a gramática para depois você usar a gramática para você falar. Mas a gramática não é utilizada para você aprender simplesmente Não a é falar. um. Não é, tipo, não, você não fica refém da gramática, é isso? Exatamente. Você não deve ser refém da gramática. Você deve utilizar a gramática como um apoio. Ou seja, você não tem que se limitar a falar só corretamente. É isso que as pessoas acabam errando. Porque ela aprende a gramática, aí ela fala assim: agora que eu sei a gramática, eu só posso falar se eu seguir essa estrutura certinha. Mas não é assim. Não. Você pode falar da maneira que for melhor para você conseguir se comunicar. A gramática vai estar ali para você conseguir fazer uma autocrítica e ir melhorando conforme o tempo passa. E não para te limitar a falar só dentro daquele padrão. Compreende? Então, por Entendi. exemplo, hoje você sabe que se eu perguntar assim para você, ó, do you study? E você responder para mim, I am, e eu falar, não é I am que responde, você vai I saber o do. porquê que não é o I am. Porque esse não é o verbo auxiliar da pergunta. E ó, para todo verbo auxiliar, numa pergunta, eu posso dar a resposta com o mesmo Uhum. verbo auxiliar. Não com verbo auxiliar diferente, não faz nem sentido, né? É você usar um verbo auxiliar diferente. Percebe? Eu respondo com ele mesmo. Exatamente. Você responde com ele Tá mesmo. travando, professor. Voltei?
Travou tudo aí. Oi? Tá me ouvindo? Voltou, mas tá travando. Tô Voltou? ouvindo agora. Às Quando vezes, você tava explicando, começou a às travar. vezes dá um pouquinho de instabilidade, mas eu já vou corrigir isso. Na semana que vem já vai estar corrigido, tá? Eu vou colocar a internet a cabo aqui, porque o Wi-Fi acaba ficando muito instável. Sim, sim. Vamos lá. Então, tendo isso em mente, as suas possibilidades de criação de frases são gigantescas. Porque você sabe que toda frase contínua, tudo que você estiver fazendo, você vai utilizar o verbo to be. E tudo que você faz, simplesmente, você vai utilizar o verbo to do. Compreende? Fala assim para mim, Liliane. Eu estou estudando para uma entrevista de emprego. Lembrando que entrevista de emprego é job interview. Entrevista de emprego, job interview. Job interview. Exato. Lembrando que para, Job nesse caso, interview. não vai ser o to, vai ser o for, tá? Porque é o motivo, é pela entrevista que você está estudando, entende? Deixa eu ver se consigo. I. Agora eu não lembro se é I am ou se é Pensa I bem, só. eu estou I. estudando. Ah, tá. I. Você não está representando a Agora eu execução não de uma sei. ação. Você disse que você está realizando alguma coisa. Ó. Está. Ser ou estar. I am studying for job interview. I am studying for a job interview, para uma entrevista de emprego, ou for the job interview, para a entrevista de emprego. Ok? Então perceba que fica claro. Se você quer dizer que você está realizando alguma Só coisa, faltou o A, é isso? é só o artigo, né? O a, que é um, ou the, que é o, né? Senão fica meio. Ou the é que. Ah, tá. Acho que eu Entendeu? entendi. A entrevista ou uma entrevista. A job interview, uma entrevista de emprego. The job interview, a entrevista de emprego. Entende? Ou para uma. Para uma, for a interview, para uma entrevista de emprego. Então é for Exatamente. job Exatamente. interview. Você pode escrever sua resposta para mim, por favor? No chat? Onde é que põe aqui? Você vai abrir os 3 pontinhos se você tiver no celular e você vai encontrar o chat em algum cantinho aí, que eu tô no computador, não sei exatamente onde é, mas você vai encontrar. Mensagem de chamada, deixa eu ver. Aqui, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Perceba que eu vou mandando as coisas aí também, ó, você fica aí salvo. Uhum. Será que eu posso escrever assim? Não. I am studying for job interview. Exatamente. I am studying for a job interview. Eu estou estudando para uma entrevista de emprego. Perceba, está falando sobre algo que está acontecendo. Mesmo que não seja exatamente agora, é algo que está acontecendo. Você vem estudando já há algum tempo, né? Para a entrevista de emprego. Agora vamos imaginar que você quisesse dizer assim, ó. Eu estudo porque eu gosto. Lembrando que porque eu gosto é because I like it. Ah, Because. mas because I like it não é porque eu gosto disso? Sim, mas é que no inglês a gente nunca pode deixar de citar o pronome que se refere àquilo que a gente gosta ou àquilo que recebe a nossa ação, ok? Então, peraí. Fala aí de novo, só. Porque eu gosto disso. Because I like it. Mandei aí no chat, tá? Ou porque eu gosto, simplesmente. Eu quero que você fale, eu estudo inglês porque eu gosto. I study because. Não, peraí. Pode ser. Eu estudo porque eu gosto. Não tem necessidade do inglês, não, de cor. I study because I like this. I like this, mas o correto é I like it, ok? I like it. I like this é demonstrativo, tipo, se você estivesse demonstrando algo para alguém. Porque eu tô do seu lado, você quer mostrar que você gosta de um determinado livro. Você aponta pro livro e fala, I like this. I like this. Você está Ok. demonstrando, Ok. demonstrativo. Entendi. Entendeu? You I like it
O I Like it. o it só está se referindo àquilo que você gosta, porque no inglês a gente nunca pode deixar de citar. Liliana, É igual quando a gente vai falar assim, ó. Está chovendo. Eu não posso falar simplesmente is raining. Eu tenho que falar it is raining, como isto está chovendo. Porque eu sempre me refiro àquilo que é o clima, no caso, que está chovendo. A mesma coisa é aqui, because I like it. It se refere ao quê? Ao que você gosta, entende? Tá, acho que eu entendi. Ao invés de simplesmente falar porque eu gosto, né? Você fala porque eu gosto disso. Isso o quê? O que você gosta. Aí você vai falar o quê? Não precisa. Na tua frase já ficou claro pelo contexto. Você falou, I study because I like it. O que você gosta? O que é o it? Study. Study, o it está se referindo ao study. Você gosta de estudar. Exatamente. Então, como é que fica? I like, Eu estudo porque eu gosto. I study because like it. I like it. I like it. Exato. Perceba que nesse caso, a tua frase ela quer dizer uma outra coisa, certo? Perceba, é o mesmo sujeito, I, é o mesmo main verb, né? O mesmo verbo principal, to study. Mas elas duas estão, nas duas frases diferentes, esse sujeito e esse verbo principal, que são os mesmos, estão sendo usados em contextos e de formas diferentes. Percebe? O verbo auxiliar é to be, e o verbo está com ing no gerúndio, representando que é algo que está acontecendo. E o outro, o verbo auxiliar está omisso, seria o verbo to do, mas ele está omitido aí, né? E ele representa algo que acontece no geral, é um hábito, não é algo que está acontecendo. Percebe? Então, escreve para mim. Esse do I like study, né? Eu perguntei, do you like, não, no caso você vai responder, né? Uhum. Eu gosto de estudar. I study. Eu gosto. Perceba que o verbo principal é o gostar. Não é o estudar. Tá, então vamos ver se I like study. Não sei se study está escrito direito, mas vamos lá. I like study. It. Lembrando que se você quer falar estudar é to study, ok? Professor, é para me falar, eu gosto de estudar? É simplesmente isso. I like to study. Só escrever isso. Acho que isso que é isso. Pode enviar? I like. Lembrando que nesse caso você quer falar estudar, então tá faltando to. No final? Não, no começo. To study. Antes do verbo. Perceba, ó. I like to study. Exato. Perceba que se eu quiser falar, por exemplo, vou, eu falo I go. Mas se eu quiser falar ir, eu tenho que falar to go. Por exemplo, I go, eu vou. Eu gosto de ir. I like to go. Então, sempre que eu quero falar a forma original do verbo, eu preciso usar o to antes do verbo. Perceba, olha só. O verbo ser ou estar. To be, ser ou estar. Agora, quando eu falo estou, ele muda. I am, you are, he is, she is. Ou o verbo ter. To have. Agora, quando eu falo eu tenho, eu falo I have, you have. E aí por diante. Ou seja, a forma original do verbo, que a gente chama de infinitivo, leva o to junto. Entendeu? Então, se você quer falar estudar e não estudo, você tem que colocar o to junto. Compreende? Muita informação, mas dá para entender. Compreende? Então, como é que vai ficar? I do like study it. To study. Você pode falar I do like studying it, mas aí é outra questão. A grande ideia aqui é que você perceba realmente essa diferença na utilização dos verbos auxiliares entre uma frase contínua e uma frase simples. A frase contínua representa ações contínuas, a frase simples representa hábitos e eventos regulares. Ok? Me dá mais um exemplo aí de uma frase simples.
A frase que tá é o que acontece agora, né? Não. O que acontece agora continuamente é contínuo, né? É uma frase contínua. Eu quero uma frase simples, algo que acontece, um hábito, um evento regular. Igual essa última que você mandou, I like to study. Como é que é escovar os dentes? Eu sei que é teeth, Brush. Brush teeth. Brush my teeth. Escovar meus dentes. Every day. Every day. Vamos lá, pode repetir? Como é que fala? To brush é o verbo escovar. To brush. Perceba que quando você utilizar ele vai perder o to, tá? I brush teeth. Como é que fala? My teeth. My teeth. É teeth? A língua no dente, tá? Não é no lábio. Não é teeth, é teeth. Teeth. Isso. Teeth. I brush my teeth every day. Exato. Hábito e evento regular. Se você fosse colocar o verbo auxiliar aí, ficaria como? Já me confundi tudo. Pensa bem. É um hábito e evento regular. Não é algo que está acontecendo, então não leva o verbo estar. É a representação da execução de uma ação. Então é I do brush my teeth. I do brush my teeth. Eu escovo meus dentes, ou seja, eu executo a ação de escovar os meus dentes. Percebe? Tá. Mas aí eu coloco esse do se eu quiser enfatizar algo. Se você É quiser isso. dar ênfase. Exatamente. Mas aí na forma interrogativa e na negativa não tem essa opção. É isso que você precisa lembrar. Beleza? Então vamos lá. Fala assim pra mim. Você prefere gato ou cachorro? Cachorro. Eu gosto de cachorro. Com ênfase. I'd like dogs. Exatamente. Agora fala, eu estou gostando de cachorro. Gostando? Uhum. I like. Lembrando que o ING, o ando deles é o ING, né? I like. I like eu gosto. Não, Então, não sei. Eu estou. I am. Gostando. Like. Liking. Viu? I liking. Não. Ó, eu estou. I am liking dogs. I am liking dogs. Eu estou gostando de cachorro. Percebe então a diferença? Uhum. De uma para outra? Percebe então quanto o verbo auxiliar ele é importante? Ele muda completamente o sentido da frase. Entende? Ele representa coisas diferentes. Mesmo que os atores envolvidos, as palavras envolvidas nas frases sejam as mesmas, o que eles vão representar, dependendo do verbo auxiliar que você utilizar, vai ser diferente. Ok? Ok. Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. A gente falou aqui sobre o verbo to do e o verbo to be, lembrando que tem mais dois verbos auxiliares, que é o have e o will. Mas eu vou, de antemão, mandar alguns exercícios bem tranquilos para você, só para questão de fixação. Ok? Uhum. E eu Lembrando, vou dar uma olhada nessa apostila. dá uma olhadinha que você vai gostar bastante. Lembrando, hábitos e eventos regulares, a gente chama de simples, né? Simple tense. Usa o verbo auxiliar to do. Coisas que estão acontecendo continuamente, a gente chama de continuous tense. Verbo auxiliar to be. Ok? Alright. So that's it for today. Thank you, É isso teacher. por hoje. I hope you have enjoyed this class. Até a próxima. And see you next time. Te vejo na próxima. Exactly. Bye. Have a good night. Bye.